Turma, bom dia. Tenho um recado para vocês sobre a atividade. Eu acabei não colocando na aula passada para os alunos, tá? Então, a gente tem até o dia 9 para fechar a nota de vocês. Então, aqueles alunos que apresentaram o seminário estão com a nota fechada já. E os demais alunos, né, aqueles que não apresentaram, terão que fazer um exercício no portal, tá? Eu vou liberar esse exercício no final da aula. Eu vou mandar o link também lá no grupo, tá? Depois você assista lá. E eu vou marcar os alunos. Então, aqueles alunos que apresentaram o seminário não vão fazer o exercício no CBB Prova. Ah, professor, mas eu quero ir lá fazer. Você pode clicar no link, vai direcionar você para o CPB Prova, mas não vai abrir, porque eu só vou colocar os alunos que não fizeram o seminário, tá? Ah, vamos supor que o David apresentou. Se o David quer fazer porque ele quer testar o conhecimento dele. Infelizmente, ele não vai conseguir realizar porque vai aparecer indisponível para ele, porque eu não marquei o nome dele, tá? Então, no final dessa aula, eu vou liberar para vocês, vai ficar até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem terá Zoom também. Provavelmente, Zoom de revisão. Deixa eu até ver aqui no calendário, mas provavelmente será Zoom de revisão. Se não for Zoom de revisão, não, vai ser aula gravada, desculpa. Sexta-feira que vem, aula gravada. E sexta-feira que vem é dia 4 e dia 11 tem Zoom, viu, turma? Dia 11 terá Zoom, e dia 11 será a nossa revisão para a VG Max. Quem tirar uma boa nota, por mim, tá passado já, viu? O conteúdo que eu vou passar para vocês, eu vou ficar falando sobre ecologia. Infelizmente, a gente ainda vai com o livro 2, tá? Terceiro bimestre, sobre célula. Eu não vou passar esse conteúdo, empurrar para vocês, porque é um assunto muito importante. Junto com ecologia, é um dos assuntos bem cobrado, tá? No Enem, então vocês precisam compreender sobre a atividade celular. Então, células, só para o terceiro bimestre. Provavelmente, a gente já vai acabar o bimestre de vocês, tá? Então, aula que vem eu vou gravar a aula, que vai ser sobre... Eu vou passar de novo sucessão ecológica, dinâmica de população, e também finalizar a parte de ecologia, tá? Que falta, né? Pode perguntar aí, David. O professor, sobre aquele exercício que o senhor colocou semana passada, eu acho que tem uma questão errada. Uma questão errada? Eu não sei se por isso não, porque tem um e-mail que embaralha, né? Mas aqui para mim é a questão 10. Ó. Peraí, que eu já vou abrir aqui. Tu manda um print no WhatsApp lá, porque às vezes... Eu mandei para o senhor. Tu manda um print depois, porque teve uma aluna também do 8º ano que ela fez todas as questões e ela fez a avaliação 4 vezes, e as 4 vezes ela marcou a opção certa e para ela tá dando errada, e para outros alunos deu certo. Então depois tu manda lá para mim, aí eu vejo, tá? Tu Ok. manda no WhatsApp, beleza? Então vamos lá, turma, iniciar a sala de hoje, falar sobre relações ecológicas, tá? Então eu vou falar muito. Qualquer dúvida, vocês podem estar ligando aí o microfone de vocês e perguntando. Então não precisa ligar a câmera, só o microfone, tá? E perguntar. A câmera só na hora de bater o print lá. Beleza? Então vamos lá falar sobre relações ecológicas. Relações ecológicas, turma, ele caiu no ano de 2019, né? Veio no Enem lá. Muita gente ficou brincando, meu Deus, aquela prova confusa, né? Que foi uma prova meio que, nem tanto que polêmica, né? Havia umas curiosidades lá, mas foi uma prova muito boa, né, de biologia, e caiu uma questão sobre relações ecológicas. Foi uma competição intraespecífica, né? Competição de espécies iguais lá, de cutias, que estavam competindo pelo mesmo recurso. Eu vou até mostrar depois essa questão para vocês. Eu vou fazer umas 6 questões depois, no final desse horário, tá? Então, vamos lá estudar aqui as relações ecológicas. Turma, o que vocês têm que entender por relações ecológicas? São as relações dos seres vivos, tá? Que eles vão ter entre si, ou eles vão ter com espécies diferentes, tá? Então, são aquelas relações... Você sabe que é uma relação, né? Relacionar entre si. E essa relação ela pode ser de forma amigável ou ela pode ser de forma desamigável, né? Pode ser uma relação harmônica
ou uma relação desarmônica, tá? E essa relação aqui, ó, ecológica, ela é classificada em dois tipos. Eu tenho uma relação ecológica aqui, ó, intraespecífica, tá? Não tem mais esse hífen aqui. Eu tenho uma relação intraespecífica. Toda vez que eu falo intraespecífica, eu estou falando de espécies iguais. E também tenho relações, ó, interespecíficas. Uma relação intraespecífica são aquelas, ó, de indivíduo da mesma espécie. O que mais acontece de erro aqui de aluno, quando cai questões sobre relações ecológicas, é confundir os conceitos intraespecífica e interespecífica. Tá? Meu Deus do céu, eu não lembro o que é interespecífico. Se interespecífica é espécie igual ou é espécie diferente, tá? Então, intraespecífica, intra de interno, né? Interno é igual. Interespecífica, né? Externo, como se fosse externo, tá? São espécies diferentes, tá? Então, intraespecífica, espécies iguais, e interespecífica, espécies, ó, indivíduos de espécies, ó, diferentes. E, turma, ambas essas relações aqui, de espécies iguais como de espécies diferentes, eu vou ter uma relação aqui, ó, tá? Eu vou ter tanto uma relação harmônica de espécies iguais e também eu vou ter uma relação desarmônica de espécies iguais. Você percebe na sua casa, quem tem irmão aí, percebe, né? Que são da mesma espécie e você tem relações desarmônicas. Né? Às vezes você não entra em consenso, querem se matar, né? E depois voltam em harmonia. Né? Com certeza, né? Acontece. Quem tem irmão sabe disso. Uma hora um está querendo matar o outro, mas depois estão vivendo harmonicamente, né? Um amando o outro. A mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa que acontece, ó, com espécies diferentes. Espécies diferentes têm relações amigáveis e têm relações desarmônicas. Vamos supor, você e seu amigo, né? São pessoas diferentes. Você pode ter relações harmônica com ele, você pode ter uma relação desarmônica, né? Falsidade, né? Veneno e tal, né? Falar mal, né? Da pessoa, então você está tendo uma relação desarmônica, né? Com aquele seu amigo, entre aspas, tá? Então, intraespecífica, espécies iguais, interespecífica, espécies diferentes. E aqui, turma, nessas relações harmônicas, ó, intraespecífica, quem estudou lá no sétimo ano, lembra isso aqui? Estudou esse conteúdo lá no sétimo. Nas relações intraespecíficas de espécies iguais, eu tenho, turma, a colônia, tá? Não é perfume. E eu tenho também a sociedade. Qual é a diferença, professor, de colônia e sociedade nessas espécies iguais? É que a colônia, eles precisam estar juntos, tá? Para desempenhar a mesma função ou funções diferentes. Já a sociedade, eles estão separados, mas eles desempenham funções em prol dessa sociedade, tá? Um exemplo aqui, colônias de bactérias. Estão lá e estão desempenhando funções que vão ajudar essa espécie. Uma sociedade lá da abelha, de insetos, cada um tem uma função naquela colmeia, né, para desempenhar determinada atividade, tá? Então, a diferença básica entre um e outro aqui na colônia e sociedade, a colônia eles precisam estar junto, grudado, já a sociedade não, eles estão separados. Já de espécies diferentes, relações harmônicas interespecíficas, eu tenho mutualismo, eu tenho a protocooperação e eu tenho também aqui, ó, o comensalismo, tá? O mutualismo, pessoal, as espécies diferentes, elas precisam estar juntas fisicamente. Se você separá-las, elas deixam de existir, tá? Elas não vão coexistir. Elas vão ser extintas, elas vão morrer, elas não vão conseguir existir, porque uma depende da outra. A protocooperação, turma, são espécies diferentes, onde uma ajuda a outra, né? Uma relação benéfica, são troca de favores. Parece as relações do século XXI, né? A relação de hoje em dia não é mais pautada em amor, né? É pautada em troca de favores, né? Alguma, né? Triste realidade quando vocês crescerem e namorarem, né? Isso só com 30 anos, tá? Então, você vai entender essa protocooperação, essa troca de favores, tá? Então, turma, a protocooperação tem... Vou deixar uma dúvida para vocês aqui, ó. A protocooperação também, turma, ela é chamada de mutualismo. Só que essa protocooperação, ele é um mutualismo não obrigatório. Por que não obrigatório? Porque elas não precisam estar juntas. Elas conseguem sobreviver separadas. Já o mutualismo aqui, ó, que é esse mutualismo, o mutualismo verdadeiro, as espécies precisam estar juntas. Tá? Já a protocooperação, também chamada de mutualismo não obrigatório, eles vão depender uma da outra, só que eles vivem ó, separados, tá? Então, por exemplo, lá, se uma questão quiser fazer uma pegadinha, ela pode colocar mutualismo
não obrigatório. Aí a pessoa, meu Deus, o que é isso? Mutualismo não obrigatório. Uma vez veio. Eu não achei essa questão aqui. Eu procurei logo as principais, na verdade, que eu já tinha. Aí eu não achei, mas eu vou procurar depois para ver se eu acho uma questão que cobra mutualismo não obrigatório. Pode cobrar, tá? Então lembre, se vir mutualismo não obrigatório, então, é a mesma coisa que proto-cooperação. E turma, o comensalismo, né, aquele comensal, é só você lembrar do tubarão e da rêmora, que a rêmora fica grudada, né? Tem um tubarão aqui e a rêmora fica grudada no corpo do tubarão, fica tirando aquele resto de alimento. Já no comensal, turma, no comensalismo, o que acontece aí? É uma relação benéfica, tá? Onde um não vai trazer prejuízo para o outro. Por exemplo, aquela rêmora não está trazendo prejuízo para o tubarão. O tubarão, ó, tanto faz, dane-se. Ele não está me beneficiando e não está me trazendo prejuízo. Tá? Ele está neutro lá. Já agora, relações desarmônicas. Eu tenho relações desarmônicas de espécies iguais. Eu tenho a competição e eu tenho o canibalismo. Né? Canibalismo acontece só com algumas espécies, tá? Viúva negra, lá, o louva-a-Deus, né? Que comem lá o parceiro sexual, né? O macho, após a cópula, porque precisa dos nutrientes. E eu tenho também aqui a competição intraespecífica. Geralmente, essa competição entre espécies iguais, turma, ou é por alimento, ou é por território, ou é por parceiro sexual, tá? Na maioria das vezes vai ser parceiro sexual e alimento, tá? Que eles vão brigar entre si. Isso é um fator que vai fazer com que haja diminuição ou aumento da população, tá? Já agora de espécies diferentes, só desligar meu celular aqui. Já de espécies diferentes, eu tenho a competição intraespecífica, duas espécies que têm o mesmo nicho ecológico, elas podem competir para aquele mesmo recurso. Tá? E se esse recurso não vai estar disponível para as duas, uma vai sobressair sobre a outra. Tá? E é só você lembrar que na competição intraespecífica, turma, a savana africana, os herbívoros. Aqueles herbívoros estão competindo lá para aquela grama, para aquele alimento, né? Para aqueles vegetais, pela água também, que não está disponível para todos. Já vou deixar falar, Isa. Eu tenho um predatismo, onde uma espécie vai se alimentar da outra. Aqui, turma, nas relações diferentes, tá? De espécies diferentes interespecíficas, a relação aqui vai ser assim, ó, positiva para um e negativa para outro, porque um vai sair no prejuízo. Ó. O predatismo, aquele que morrer, já era, né? Vai perder a vida. E o parasitismo, só que geralmente aqui, turma, tem no parasita. O parasita ele não costuma matar o hospedeiro, tá? Ele fica lá hospedando, só tirando os nutrientes. Dificilmente um parasita vai matar. Porque se esse parasita matar o hospedeiro, ele vai morrer também. De onde é que ele vai conseguir tirar os nutrientes dele agora? Lugar nenhum. E o amensalismo, olha, caindo muito, viu? Vi muitas questões aqui sobre o amensalismo, que é uma relação, turma, onde uma espécie inibe a outra, tá? De não crescer, não se desenvolver. Geralmente acontece por águas, tá? Professor, o que está caindo muito aqui? Turma, amensalismo, competição intraespecífica, competição intraespecífica, protocooperação e comensalismo. No final da aula, eu mando esse slide para vocês lá no WhatsApp, tá? Então, ó, são esses 4 tópicos aqui que caem bastante em relação a esse conteúdo, tá? Relações. Ó, o primeiro aqui é bem básico, tá, turma? Não tem muito que bater cabeça aqui. É bem tranquilo, não cai muito, tá? Se eu fosse falar aqui para vocês, o índice de questões sobre isso é baixo, tá? E a colônia, ó, associação de indivíduos da mesma espécie, que estão, já vou deixar eu falar, estão unidos, ó, fisicamente entre si, ó. Eles estão grudados. Então, na colônia, eles precisam estar grudados entre si, onde pode, né, ou não, ó, pode ou não, né, ocorrer divisão de trabalho. Eles podem fazer a divisão de tarefa. Por exemplo, bactérias vão crescer tudo junto, não vai ter divisão de trabalho, vão fazer a mesma coisa. Um coral, uma caravela, não, vai ter uma divisão. Cada um vai ter uma funcionalidade lá, por exemplo, aqui, ó. A caravela, aqui, né, as águas vivas aqui, unidas. O que vai acontecer aqui nessa caravela? Cada um vai ter uma funcionalidade, turma. Vai ter o flutuador, função dele é flutuar, né? Ficar aqui flutuando, sendo levado pelas correntezas, pela maresia. E tem os alimentadores, qual é a função? Pegar o alimento. E os protetores, que a função é defender, tá? Essa caravela. Então, ó, você está vendo que tem uma colônia, são indivíduos iguais, estão associados fisicamente, grudados anatomicamente, você não consegue separá-los. E se você separá-los, eles vão morrer. Aonde tem uma divisão de trabalho, flutuador, alimentador e os protetores. Já na sociedade,
você tem indivíduos da mesma espécie, mas o que ocorre aqui, turma? Eles não estão, ó, ligados, tá? Anatomicamente, né? Fisicamente, eles não vão estar ligados corporalmente. O maior exemplo que tem aqui, turma, é a sociedade, né, das abelhas, os suricatos, formigas, vespa, tá? Onde vai ter uma divisão de trabalho, né? Cada um aqui tem uma funcionalidade. O zangão, o que o zangão vai fazer? Vai reproduzir com a rainha. O que a rainha vai fazer? Dar origem ao zangão e dar origem às operárias. O que a operária vai fazer? Buscar o néctar para produzir o quê? Ó? O mel real, né? Produzir o mel para alimentar as ninfas, né? Que vão ser futuras operárias. Então, ela pega o mel, começa a alimentar os filhotinhos de abelhas, que vão dar origem a outras operárias, né? Que são fêmeas estéreis. E também, quando for para alimentar a, a rainha, né? Com mel real. Tá? Então, essa é a função aqui. Ó. Cada um vai ter um trabalho específico aqui nessa divisão. Quem assistiu B-Movie, quem assistiu Vida de Insetos, você deve ter percebido lá que tem uma divisão de trabalho. Tem aquele inseto lá, que a função dele é pegar, né, as folhas, pegar os alimentos e levar lá para dentro do formigueiro. No B-Movie, qual era a função? Aquela operária, né? Ela queria ser um zangão, né? Só que lá naquele filme ele mostra um pouquinho da função diferente, tá? Claro que o zangão ele pode defender, sim, a colmeia, mas geralmente a função do zangão, turma, é reproduzir com a fêmea, com a rainha. Logo após a reprodução com a fêmea, ele morre, tá? Ele vai morrer depois que ele reproduzir com a rainha, tá? Aí no B-Movie vocês viram lá, né, que as abelhas vão lá, elas ficam pegando néctar, elas ficam produzindo mel, né, e também fazem a reprodução desses vegetais. Agora a gente vai ver aqui sobre relações de espécies iguais, né? Opa, de espécies diferentes harmônicas. A gente viu aqui na sociedade e na colônia, que são relações harmônicas de espécies iguais. Agora a gente vai ver relações harmônicas de espécies diferentes. Ó, turma, já numa relação aqui, ó, de espécies diferentes, eu tenho mutualismo. O que é mutualismo? Mutualismo é associação. A gente tem que estar sócio, né? A gente tem que estar grudados lá fisicamente, ó, entre indivíduos, ó, de espécies diferentes, tá? Indivíduo de espécies diferentes, aonde, turma, é necessário, tá? É necessário a sobrevivência dos participantes para que haja o benefício de ambos. Então, aqui, ó, no mutualismo, eles estão grudados fisicamente. Não dá para você desgrudá-lo. Se você desgrudá-lo, provavelmente eles vão morrer, porque não vai ter a troca entre eles. Um não vai passar uma informação, o outro não vai passar informação para o outro. Então, vão acabar morrendo. Os dois exemplos aqui, os principais, tá? Que caem muito, turma, são os líquens e também são as micorrizas. Tá? Os links são associação de algas e fungos. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma associação, ó, de uma alga e de um fungo. Já a micorriza é a associação das hifas dos fungos. Vocês vão estudar isso ano que vem, lá quando você estudar os fungos, né? Os vegetais, vocês vão ver essa parte aqui. Então, eu tenho as hifas, tá? Como se fossem raízes, tá? Se diversificam por dentro desse fungo e eles se unem às raízes, né, dos vegetais, tá? Principalmente lá próximo aos pelos absorventes para fazer a troca. O que acontece aqui, turma? É uma troca de favor. O que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, ó, o fungo, o que o fungo ele vai dar para esse vegetal aqui? Deixa eu fazer. Ó, o que a planta vai dar para o fungo? Essa planta, o que ela vai passar para o fungo? A glicose, o açúcar. A planta não faz fotossíntese, ela não produz o açúcar. Então, ó, ela passa a glicose, que ela produziu através do processo fotossintético, para esse fungo. Lembre-se, fungo não são produtores, tá? Fungos são consumidores. Então, fungos não fazem fotossíntese. Eles não têm capacidade de produzir seu próprio alimento. Ele faz o processo de decomposição para degradar aquele ser vivo e eles começaram a puxar, né, absorver através das suas hifas aqueles nutrientes. Mas quando eles estão em associação com raízes de plantas, eles fazem essa troca. O que vai acontecer aqui? Ó? A planta passa a glicose e o que o fungo passa para esse vegetal? Turma, ele vai passar a água. Então, ó, é uma troca de favores.
o fungo dá água para o vegetal, geralmente são onde estão locais com solo pobre, né, em quantidade de água e sais minerais, então faz essa associação com o fungo para que o fungo ajude ele a conseguir uma maior absorção de água, tá? Vai fazer com que haja essa absorção, ele consiga aproveitar essa maior quantidade de água. E o vegetal passa a glicose para esse fungo. A mesma coisa acontece aqui na associação de links, né, que são algas e fungos. As algas passam a glicose para o fungo e o fungo passa água para as algas, tá? Então, ó, você está vendo como é uma relação benéfica. Se eu separar, vou morrer, turma. Por quê? Não vai ter quem consiga fazer essa alga no ambiente terrestre, fazer a absorção, né? Incorporar água no seu corpo. E o fungo vai morrer porque não vai ter alguém ajudando ele a conseguir a glicose, né? Conseguir o açúcar, conseguir os nutrientes necessários para a sobrevivência dele. E ainda aqui eu tenho outro tipo de mutualismo, tá? É o cupim e o boi, né? Você tem aqui, por exemplo, nos ruminantes, aqui, ó, você tem aqui o cupim, né? Nos protozoários, e você também tem aqui, ó, o cupim, né? E o boi. Oh, meu Deus do céu, deixa eu reformular aqui que eu falei ao contrário. Deixa eu apagar aqui, senão... Espera aí. Que eu inverti aqui. Deixa eu apagar as setas, senão vai ficar confuso. Ó, aqui, nessas relações aqui também de mutualismo, por exemplo, eu tenho aqui o cupim, né, e um protozoário. O que esse protozoário vai ajudar o cupim? Esses protozoários estão dentro do estômago do cupim, e quando o cupim entra, né, em casa de madeira lá, e vai começar a deteriorar, ele quer aquela celulose. Ele faz buraco, ele degrada aquela madeira, não é para ficar empestando lá, trazendo prejuízo para sua residência. Não, turma, ele quer o nutriente, ele quer se alimentar. Aí ele precisa desse nutriente como? Com o protozoário que ajuda ele a degradar a celulose e ele conseguir absorver. A mesma coisa aqui, ó, dos ruminantes. Os ruminantes, o boi não conseguiria sozinho, por exemplo, né, um boi, uma vaca, a aproveitar aquela celulose daquela vegetal. Então, quem que ajuda ele a degradar? As bactérias que tem no seu estômago. Tanto é que o boi, né, como é ruminante, passa 2 vezes, né? A primeira vez ele não mastiga, ele vai igual um aspirador de pó, ele só vai sugando, ele pega com o dente dele e engole. Ele não mastiga, ele engole direto. Cai lá no primeiro estômago dele, né, lá no rumo, vai fazer o quê? Virar uma massa esverdeada, volta para a boca dele, aí depois ele começa a mastigar. O boi ele passa o tempo todo pastando. Quando ele está pastando, ele está só engolindo o capim. Aí depois, quase no finalzinho da tarde, ou perto lá de meio-dia, né, que ele dá uma descansada, começa a mastigar. Não sei se você já viu, se você já foi para um terreno e viu um boi, um búfalo mastigando. Você acha que ele está mastigando, que ele não está comendo nada ali? É porque volta o alimento, ele mastiga e ele engole de novo para poder conseguir absorver aquela celulose, tá? Antigamente, por exemplo, nós tínhamos, tá? Por exemplo, lá o nosso apêndice, ele ajudava, né, a gente fazer essa degradação, essa quebra, essa absorção da celulose. Se você for ver um coelho, o apêndice nele está desenvolvido, na gente não, né? Perdeu a funcionalidade. Claro, tem umas bactérias lá que vão ajudar, né, lá no sistema, no intestino grosso, tá? Na formação do bolo fecal lá, né, do cocô, mas a funcionalidade principal dele perdeu. É igual quando você come milho. Se você comer milho e você não mastigar, engolir direto aquele milho, né, as espiguinhas lá, você vai ver que ele vai sair inteiro nas suas fezes. Claro que não vai ser com aquela coloração amarela, né, mas ele vai sair lá. Tá? Pode perguntar aí, David. Vamos lá, continuar aqui. Opa, eu quero que vocês só observem aqui, turma, essa questão bem aqui, ó. Quando eu falo sobre protocooperação, quero que vocês olhem bem aqui, tá? Sobre insetos, polinizadores e angiosperma, tá? Quero que vocês observem isso bem aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. A protocooperação é a associação de indivíduos, ó, de espécies diferentes. Só que, turma, eles não precisam estar juntos igual no mutualismo, tá? São espécies diferentes que estão juntas, onde ambas vão se beneficiar, mas, ó, vou até colocar de outra cor aqui, ó, vou colocar um vermelho, mas, ó, a existência delas, ó, junto, não é obrigatório,
Não precisam existir junto. Tá? Precisa lá, vai depender um do outro, vai. Mas a existência de ambos junto, grudadinho, não precisa. E o maior exemplo que eu tenho aqui para vocês, qual é? Quais são, na verdade, né? Eu tenho aqui, ó, na protocooperação, que é a troca de favor entre um e outro, eu tenho aqui, ó, o paguro e a anêmona do mar, ó, bem aqui, esse paguro, ó, e a anêmona, onde o paguro, turma, coloca a anêmona em cima dele, o que que acontece aí? A anêmona, como ela tem tentáculos esticantes, ela defende, ela protege esse paguro. E o que que a anêmona vai ganhar em troca? O alimento. Quando o paguro vai se alimentar lá, ó, cortar aqui, né, com as pinças deles aqui, ó, o alimento, esse alimento se espalha pela água. Aí o que que acontece aqui, turma? O que que a anêmona faz? Ó? Pega esse alimento. É igual lá do Nemo. Quem assistiu o Nemo lembra, né? A questão mais recorrente que tem. Quando o peixe palhaço, né, o Nemo e o pai dele se esconde dentro da anêmona, o que que acontece? Eles têm, né, uma camada protetora na sua pele, né? Tem como se fosse, tá? Um muco. Esse muco que protege eles a não, né, pegarem choques, né? Não serem queimados e mortos, né? Pelos tentáculos, né? Pelas dessa anêmona, tá? Então a anêmona protege aquele Nemo, aquele peixe palhaço. E o que ela vai ganhar em troca? Alimento. Quando o peixe palhaço se alimenta, como o corpo dele é pegajoso, o alimento fica grudado nele. Aí ele entra para dentro da anêmona e a anêmona consegue, ó, o seu alimento. Quem assistiu lá, né? Tem lá o peixe, né? Que mata todos, né? A mãe, os outros irmãos do Nemo. Aí só sobra o Nemo e o pai dele, né? Porque eles conseguiram se proteger lá dentro. Na verdade, ele conseguiu proteger o ovo, né? Então, isso é uma protocooperação, quando há benefício. Eu tenho o boi e o pássaro anu. O que o boi ganha aqui, turma? O boi fica livre de carrapato, né? Aquele bicho sugando o sangue dele, lá fica se tremendo todo. Então, livra, né, desse parasita, desse carrapato. E o que o pássaro anu vai ganhar? Alimento. O boi fica livre de carrapato e o pássaro anu está ganhando alimento. A mesma coisa aqui, ó, o maior exemplo que tem aqui, ó, é o pássaro palito e o jacaré, o crocodilo, tá? Em ambos acontece isso. O que esse crocodilo aqui, ó, nessa imagem está ganhando? Esse crocodilo aqui, ele vai ficar livre de infecções nos seus dentes, o dente não vai cair, não vai ter lava, tá? Então ele vai acabar não perdendo e vai tirar, né? Como se fosse um palito de dente. Já o pássaro palito, o que ele vai ganhar? Tomar alimento. O jacaré, o crocodilo abre a boca, fica lá, com a boca aberta, e ele começa, né, a palitar, a tirar lavas, restos de carne, que pode infeccionar e trazer prejuízo para esse dente desse jacaré. E o pássaro palito ganha alimento. Tá? Ele vai ganhar alimento. Ah, professor, mas ele pode matar? Turma, até pode, né? Ele pode, né, fazer isso, né? Ser um otariano, ele pode até fazer isso, mas se os outros pássaros verem, né, provavelmente ele vai prejudicar os outros crocodilos também, porque os pássaros vão ficar com medo, eles se comunicam entre si, opa, devoraram o parceiro ali. Então a gente não vai mais. Então geralmente ele não faz. E geralmente também, turma, é após a refeição, tá? Ele já comeu, ele tá cheio, então ele fica tomando banho de sol. Lembre-se, tá? O crocodilo não é animal de sangue frio, tá? O coração do crocodilo é parecido com o nosso. O crocodilo é de sangue quente. Tirando os répteis, todos os répteis, só quem tem sangue quente aqui é o crocodilo. O jacaré e os outros precisam ficar lá tomando banho de sol para o seu metabolismo funcionar, tá? Porque o sangue venoso e o sangue arterial se misturam, tá? O sangue rico em oxigênio e o sangue com CO2 acaba se misturando. No crocodilo, não. Então, geralmente, após a refeição, eles ficam lá, tá? Tomando esse banho de sol e com a boca aberta, esperando ele tirar esse restinho de animais, de alimento. E o que eu queria falar para vocês aqui sobre os insetos polinizadores e as angiospermas. Turma, tá? Quando vir cair aqui, turma, não vai cair como protocooperação, tá? Vai cair aqui como mutualismo. Ah, professor, mas por quê? Geralmente ele coloca como mutualismo, mas não coloca como mutualismo não obrigatório, só vem mutualismo nas questões, tá? A maioria das questões que cobram pássaro, insetos e flores, principalmente os insetos e flores das angiosperma, é um mutualismo, tá? Por quê, professor? É só lembrar do filme B-Movie. O que aconteceu com o Central Park lá, quando as plantas não foram mais polinizadas?
as plantas começaram a morrer. E o que começou com as abelhas? As abelhas também começaram a diminuir sua população porque não tinha mel para nutrir, não tinha um néctar. Então, a sobrevivência do vegetal e do inseto dependem um do outro. É só você pesquisar, se você tiver curiosidade, pesquisa aí. Mais de 50 mil abelhas morreram no Brasil no ano passado. Muitas abelhas estão morrendo por causa da quantidade de agrotóxico que está sendo despejado, tá? No nosso solo. Só que você lembra quando você esborrifa, né? Quando vem aqueles aviões, né? Voa abaixo, né? Joga lá o agrotóxico. Lembra que esse agrotóxico se espalha pelo ar e ele chega, tá nas abelhas, matando ela, sufocada. Lembra que os insetos... São os inseticidas, né? Que tem aqueles aviões que passam e jogam eles, né? Jogam eles. Esses agrotóxicos, inseticidas, eles são, na verdade, para matar outro, não é para matar as abelhas, né? É para você matar outras pragas, né? Larvas, principalmente larvas, tá? As larvas e fungos, que são os grandes destruidores de vegetação, né? Dos agricultores. Então, é para destruir. Só que se espalha pelo ar e afeta as abelhas, né? Tem respiração traqueal, respira por traqueia lá do corpo, e o que acontece? O oxigênio não entra, ela morre asfixiada. Por isso, quando você espirra o Detefon lá, você vê a barata ficando tonta. Por que a barata está ficando tonta? Porque não tem oxigênio para ela. Ela começa a viver e morre asfixiada. Tá? Então, ó, se perguntar sobre abelhas e flores e plantas, é uma associação, tá, turma? É uma relação mutualística, tá? Porque uma depende da outra. E aqui, ó, o comensalismo, como eu falei lá no início, tá? É uma associação entre diferentes espécies, na qual, ó, uma vai trazer benefício, tá? E a outra não vai ficar prejudicada, tá? Então, nesse comensalismo, ó, uma espécie é beneficiada, só que a outra, ó, não vai ter prejuízo, tá? Vai ficar de boa, então, ficar neutro. Mas pode também trazer prejuízo. Vamos supor aqui, por exemplo, que o tubarão se machucou. Aí, turma, tá aparecendo uma infecção aqui nele. Pode surgir lá micro-organismo. Aí essa rêmora pode se alimentar. Aí vai ser uma relação benéfica, porque a rêmora está tirando, né, aqueles agentes infecciosos, né, um parasita desse tubarão. Mas geralmente ele não traz prejuízo, vai só se alimentar daquele resto de alimento que ficou no corpo dele. E eu tenho um comensalismo típico, que é esse, tá? Que não vai trazer prejuízo para o outro, né, benefício, que é uma relação aqui, ó, tá? Onde a espécie se alimenta, ó, dos restos, tá? Alimentares, tá? Mas se alimentar, ó, dos restos alimentares da outra. Sem o que, turma? Ó, sem prejudicá-la. É importante vocês saberem isso. Se falar que no amensalismo tem prejuízo, a questão já está errada. Porque, ó, não vai prejudicá-la. E no comensalismo também eu tenho o inquilinismo, que é o inquilinismo. Quando uma espécie, né, sobrevive sobre a outra, né? Ela vive sobre a outra espécie, tá? Ela vive como, ó, inquilina. Tá lá, inquilinando a outra, né? Mas sem trazer prejuízo, ó. Pode ser, né, sobre ela ou no interior de uma espécie hospedeira, né? Ó, mas, ó, sem prejudicá-la, ela não vai trazer prejuízo. E nos vegetais, ó, lembra aqui, nos vegetais, essa associação recebe o nome de quê, ó? Epifitismo, tá? São as epífitas, que são plantas que crescem acima das outras. Um exemplo aqui, ó, da bromélia, tá? Ela vai crescer, como você falou lá no início da aula, tá? Você falou, professor, quando vive lá em cima, não vai trazer prejuízo aqui. Tá? Então, isso aqui é uma relação harmônica, tá? Sobre o comensalismo. Beleza? Então, aqui nessa primeira parte, ó, a gente viu as relações, ó, harmônica de espécies iguais e espécies diferentes. Agora, no próximo slide, a gente vai ver, né, as espécies, as relações desarmônicas, tanto de espécie igual como de espécie diferente.